Graça e paz seja com nossos amados irmãos que aqui estão, com os irmãos que nos acompanham através da internet. Que o Senhor possa nos abençoar, nos ungir a todos nessa noite, para que a sua palavra possa ser compreendida e, com a compreensão, recebamos também o poder para praticar todos os ensinamentos espirituais que nós iremos assimilar nesta noite. Amados, nós, na série Origens, esta série que nós começamos, estamos hoje na 10ª lição. Já está aqui na tela. A 10ª lição. A lição de hoje é o Filho do Homem no céu. Nós tivemos uma lição introdutória para entendermos o que é voltar às origens, que origem nós estamos falando, né? Falamos da origem da igreja primitiva apostólica, a doutrina que é pregada a partir da ressurreição de Cristo. Né? Essas são as origens que nós estamos falando aqui, né? E depois tivemos um estudo sobre a pessoa de Deus, o nosso Pai, não é? Tivemos alguns estudos falando sobre Deus, 3 ou 4 estudos. Entramos então para estudarmos sobre a pessoa de Cristo. Tivemos um estudo falando aqui sobre a pessoa de Cristo na condição divina, do Filho na condição divina. E já tivemos 3 estudos sobre a pessoa do Filho na condição de homem, né? Na natureza humana. Hoje é o 4º tema, falando sobre o Filho, só para vocês terem uma ideia da importância de conhecer Jesus como Filho do homem, né? Não é à toa que ele lá no capítulo 6 de João, ele vai dizer, vocês precisam comer a carne do Filho do homem, ou seja, o ser humano Jesus. Precisam estudar sobre esse tema, entender tudo a respeito deste tema, porque é muito importante. É o nosso alimento, é o alimento da igreja de Deus, é estudar Jesus como Filho do homem. E hoje temos o primeiro tema de o Filho ressuscitado. Depois que ele ressuscita, ele volta para os céus, exaltado por Deus, né? Elevado aos céus para estar com o Pai. E aí muito se discute. O momento em que Jesus ressuscita e retorna ao céu, ele se torna divino novamente? Ele se torna Deus novamente? É uma série de questionamentos que se fazem e é por isso que nós trouxemos esse estudo. Para ver qual é a condição de Cristo hoje, a partir do momento em que ele ressuscita e sobe aos céus. Qual a condição dele hoje, ok? E sobre esse tema, nós temos mais um tema ainda, que não será no próximo domingo, porque o próximo domingo eu estarei ausente, né? Estaremos num congresso, e de hoje a 15 dias, e também a igreja aqui vai estar no retiro, né? Então, não terá a continuidade deste tema no próximo domingo. A lição 11 não será no próximo domingo. Será de hoje a 15 dias, vamos combinar logo, né? Então, do próximo domingo não tem, no outro domingo nós retomamos com o último tema sobre o Filho nessa condição aí do céu, tá bom? Vamos lá. Jesus não apenas ressuscitou, mas foi elevado aos céus como ser humano, após ter sido ressuscitado por Deus. A revelação bíblica mostra que ele, como Filho do homem, não permaneceu na sepultura, mas foi exaltado pelo Pai, recebendo um lugar de honra à sua direita. Essa exaltação não ocorreu por causa do seu retorno, como um pai que dá uma festa porque o filho estava viajando muito tempo e voltou. Não foi por causa disso somente, mas em reconhecimento à sua obra e à sua obediência aqui na terra, tornando-se o exemplo para toda a humanidade, sendo constituído por Deus como Senhor e Cristo. O homem Jesus agora reina à direita de Deus e acima de todos, de todas as criaturas, né? Todos os homens. O texto de inspiração para o estudo de hoje
está no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 19, que diz assim: Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Aqui, esse texto aqui do capítulo 16 de Marcos são as últimas palavras de Cristo aos seus discípulos. É o mesmo momento lá de Atos capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9, é o mesmo momento. É o mesmo momento de Mateus 28, versículo 16 em diante. Então, é o momento final, são as últimas palavras de Cristo antes de ele começar a subir para os céus e desaparecer nas nuvens. É esse momento, né? Então, ele vai dizer claramente aqui as últimas palavras dele para os discípulos, né? É aquela descrita lá em Marcos 16, versículo 15 a 17, até o 18, né? E Atos capítulo 1, versículo 5 até 7 e 8 aproximadamente. Então aqui ele está dizendo que depois que Jesus falou aquelas palavras, ide por todo mundo, pregai o evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, em meu nome vocês, né, expulsarão demônios, pegarão em serpentes, se tomar alguma bebida, alguma coisa envenenada, não lhes farão mal algum, né? Aí quando ele acabou de falar isso, diz o texto aqui, ó, depois de ter falado essas coisas, Cristo foi recebido no céu. O Senhor aqui é o Senhor Jesus, tá? Foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então, quem sobe aos céus? O Senhor. Quem é o Senhor? Todo o Senhor Jesus que está no contexto do capítulo 16 de Marcos. Quem está no contexto de todo o capítulo 16 de Marcos? É o Senhor Jesus como um homem ou é o Senhor Jesus como um Deus? Se você ler todo o capítulo 16, você vai ver que Jesus ali é o Jesus da Galileia, o mesmo que foi ressuscitado. Então, o primeiro título aqui que nós vamos trazer é: quem saiu do túmulo? Foi um ser humano ou foi um ser divino? Quem foi que saiu do túmulo? Deus ressuscitou quem? Um ser humano ou um ser divino? Essa é uma pergunta crucial, porque quem sobe aos céus não é o Jesus ser humano antes da morte. Quem sobe aos céus é o Jesus ser humano depois de ressuscitado. Então, quem é que sai do túmulo? É um Jesus humano ou um Jesus divino? Se a Bíblia nos ensina que Jesus é a primícia, é o primeiro a sair do túmulo para que nós sejamos o segundo. Ele é a primícia, é o primeiro. É o primogênito dos que dormem. Nós somos o segundo. Se na morte Cristo teve apenas o corpo transformado e não a natureza mudada, a ressurreição de alguém não está falando de mudança de natureza, mas de transformação corporal. Paulo diz que nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, os nossos corpos. Paulo não fala em mudança de natureza. Em lugar nenhum diz isso. Então, quando eu falo de ressurreição, eu estou falando de vir à tona o ser natural que ali estava morto. Isso é ressurreição. Outra coisa, né? Você morrer como homem e se levantar como Deus, aí é mudança de natureza, é diferente. Pois vamos aos textos. Lucas 24, 39, Cristo fala assim: depois de ressuscitado, ele aparece naquele mesmo dia à noite, no domingo, ele ressuscita domingo de manhã, domingo à noite, à tardinha à noite, ele apresenta aos seus discípulos. Ele diz, para os seus discípulos: vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai e me vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho. Então veja aqui, Cristo, quando se apresenta aos seus discípulos, pós-ressurreição, os discípulos estavam com medo, porque quando Cristo se apresentou, e eles não reconheceram, porque Cristo estava num corpo, qual corpo agora? Num corpo incorruptível. Eles não reconheceram Cristo. Estava num corpo transformado. Eles não reconheceram. Portanto, aí começaram a gritar: é um espírito, né?
Em algumas versões, o fantasma é algo estranho, né? Ficaram com medo. E aí Cristo tem que gritar: ei, calma, venham aqui, toque aqui nas minhas mãos, olha os buracos. Eu fui pregado na cruz, olha aqui os meus pés, olha aqui o lado aqui onde a lança me atravessou. E então, ele diz bem claro, ó, o termo quando ele diz sou eu mesmo, o termo eu mesmo, eu sou a mesma pessoa. Sou eu, Jesus, a mesma pessoa. Não é outra pessoa. Ou seja, eu sou aquele que vocês conhecem. Eu sou aquele que vocês conhecem, que morreu e foi ressuscitado. Ou será que Lázaro, quando morreu e ressuscitou, veio outra pessoa dali? Não é? Então se ressuscita o ser natural que estava morto. Ok? Não se esqueça disso, essa palavra, ó, o ser natural. A Bíblia, em nenhum verso de toda a Bíblia está falando em mudança de natureza, não tem isso. Quando se fala de ressurreição ou de transformação por ocasião da volta de Cristo, a Bíblia não cita mudança de natureza, cita transformação corporal, ok? A mudança é corpo corruptível em corpo incorruptível. Tá bom? Coloque isso. Corpo mortal em corpo que vai viver a vida eterna. Ele chama corpo imortal. Imortal só tem um, que é Deus. Mas é uma força de expressão para dizer que esse corpo agora está preparado para viver a vida eterna. O segundo texto que eu trago para os irmãos é o texto de Atos 2, quando os próprios discípulos, agora dando testemunho daquele Jesus, se for outro que saiu da sepultura. Pedro vai dizer: homens israelitas ou varões israelitas, escutai estas palavras, a Jesus Nazareno. Veja, ele vai falar de um Jesus Nazareno, ele não vai falar de um novo Jesus divino, Deus que está no céu, está falando do Nazareno, do homem que tinha ligação, sua nacionalidade lá em Nazaré, sua ligação com o povo hebreu. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por meio deles fez no meio de vós. Vocês, prenderam ele, Pedro dizendo, vocês, líderes judeus, prenderam ele, crucificaram ele e mataram através das mãos dos romanos, mãos injustas. A esse Jesus, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que a morte o retivesse, porque a morte não estava retendo quem? A morte só pode reter quem? Pecadores, mas ele não havia pecado. Por que a morte só pode reter pecadores? Porque a Bíblia estabelece o princípio da justiça. O salário do pecado é a morte. Se você não tem pecado, você não deve nada à morte. Então a morte não recebe salário de quem não tem pecado. A morte só cobra de quem tem pecado. Como Cristo não pecou, a morte não poderia, a sepultura não poderia retê-lo. Ok? Não é que a sepultura não poderia retê-lo porque ele era um Deus, não. É porque ele não tinha pecado. Diz o apóstolo João, diz o apóstolo Pedro e diz o próprio Paulo no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 15. Sem pecado. Ok? Então, esta é a razão. E veja que Deus ressuscita quem? Deus ressuscita, segundo Pedro, cheio do Espírito Santo aqui, ressuscita um Deus, um ser divino ou um homem? Jesus Nazareno, homem. Quem está sendo ressuscitado é um corpo de um homem lá de Nazaré. É isso que está acontecendo aqui. Em nenhum momento do capítulo 2, Pedro, cheio do Espírito Santo, faz qualquer menção de que Jesus fosse Deus ou fosse um ser divino. Não tem essa citação em todo o capítulo 2 de Atos, ou em nenhum outro, Em João, capítulo 20, verso 17, Cristo aqui já pós-ressurreição também acabou de ressuscitar aqui nesse contexto, Acabou de ressuscitar, ele está falando com a primeira pessoa que vai vê-lo ressuscitado.
Assim como ele se revelou como Messias com todas as letras para uma mulher lá no tanque de Jacó, lá em Samaria, lá em Sicá, ele também, ao ressuscitar, se revela para uma mulher. Aqui Maria, chamado aqui popularmente de Maria Madalena, ele vai encontrar-se com ela e vai dizer assim para ela, né? Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos. E diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Veja que Jesus, depois de ressuscitado, ele não perde a irmandade com os seus discípulos. Irmãos, em todo o contexto bíblico, se refere, obviamente, a alguém da mesma natureza. Nesse contexto, da mesma natureza. Jesus aqui continua tendo Deus é o Pai, tanto dele como de todos os outros seres humanos. Como Deus é o seu Deus e o Deus de todos os outros seres também que aceitam, que têm fé em Deus. Então, o termo claro aqui, quando ele fala o termo meus irmãos, significa que eles têm o mesmo sangue, a mesma natureza. Por exemplo, um termo muito usado aqui, falando que Deus comprou com o seu sangue, né? Ou com o sangue do seu filho, a raça humana, um termo grego utilizado é touvio, ou touvio. Esse termo é usado justamente para dizer irmãos. Nós fomos comprados com o sangue do nosso irmão. O texto é muito claro. Não tem como a gente fugir disso. No português, no grego, no hebraico, para onde você for, Cristo é o nosso irmão. Em todas as palavras que você puder utilizar, primogênito, irmão, ele é um ser natural conforme nós somos. E ele saiu do túmulo da mesma forma, com a mesma natureza, apenas não, né? Porque apenas seria diminuir essa glória, mas com o seu corpo glorificado, um corpo incorruptível transformado. Apenas essa diferença em relação à questão da natureza. Quem subiu aos céus? Foi um homem ou foi um Deus? Vamos continuar perguntando aqui. Quem saiu do túmulo? Foi o divino ou o humano? Nós vimos aqui 3 versos mostrando que foi um ser humano, irmão dos seres humanos. Agora, quem subiu ao céu? Foi um homem ou foi um Deus? Vamos perguntar aqui a Bíblia, que ela vai nos responder tudo. Em Romanos 8,34 diz assim, ó, Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, Paulo está dizendo que Cristo morreu, mas quem foi que ressuscitou? Foi outra pessoa ou Jesus Cristo? Quem ressuscitou foi Jesus que ressuscitou. E ele diz bem claro aqui, ó, esse Jesus que ressuscitou, ele está quem? À direita de Deus. O texto é muito claro, mostrando que Jesus morreu. E só quem morre é quem está na natureza humana e o seu corpo é composto de carne pecaminosa. A sua composição natural, para que ele morra, ele tem que estar em carne pecaminosa. Significa dizer que Jesus, estando em carne pecaminosa, pecou? Não. Significa dizer que ele só podia ser tentado se ele tivesse em carne pecaminosa. Se ele estivesse na mesma natureza de Adão, antes do pecado, ele não poderia pecar. Ele só pecaria se ele fosse enganado, como Adão e Eva foi. Isso é muito claro nas Escrituras. Precisamos entender isso. Adão e Eva foram seduzidos pelo engano. Quando Eva mostrou assim, a serpente mostrou o fruto para Eva ali, Eva não cedeu ao pecado porque estava morrendo de fome. Eva não tinha essa necessidade humana do pecador que tem, morrendo de fome. Ela não tinha isso.
Eva foi estimulada por uma curiosidade, o diabo enganou ela colocando a cobiça de ser igual a Deus, de estar livre da morte, porque Deus é quem tinha ameaçado ela de morte se ela comesse. O Satanás colocou isso na cabeça dela, foi enganado. É diferente da gente. É tão sério que Satanás, quando quer enganar Jesus com comida, Cristo estava 40 dias sem comer, morrendo de fome. Então só vocês pedem pães para tu comer. É diferente. É diferente. Uma, a carne pedia alimento. A outra foi estimulada pelo engano. Uma cobiça de uma posição no âmbito espiritual que ela ia ser igual a Deus. Olha só. São duas coisas distintas. Duas coisas distintas. E aqui o texto é muito claro, mostrando para a gente que Jesus, quem morreu foi Jesus. E ele diz mais, ó, Cristo Jesus. Porque Cristo é o humano ungido. Só pode voltar à vida, à ressurreição, aqueles que são filhos de Deus como Cristo, ungido pelo Espírito de Deus. Ninguém ressuscita para a vida eterna, não sendo alguém que nunca teve o Espírito de Deus na vida dele. Não vai ressuscitar. Por isso que ele usa o termo aqui, ele não usa Jesus, o Cristo, ele usa Cristo Jesus. É quem morre e quem ressuscita é ele. E deixa bem claro que quem está no céu, à direita de Deus, é aquele que morreu. Então Paulo deixa bem, aqui Paulo falando, ele deixa bem claro, olha. Paulo podia dizer, o Filho de Deus ressuscitou e está à sua direita. Se ele dissesse só dessa forma, o que tinha de teólogo apologeta dizendo, está vendo? É o Filho de Deus, é divino, é Deus, está à direita de Deus. O texto primeiro está dizendo, eu estou falando de um ser humano que morre e que carece de ser ressuscitado. Ele deixa bem claro esses pontos aí, né? Segundo, Atos 7,56, outro homem cheio do Espírito Santo, Estevão, antes de ser morto ali, apedrejado, durante o apedrejamento, ele disse assim, e disse, Estevão, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita, à destra de Deus. A destra, à direita é a mesma coisa. Vamos só, olha, vejam só aqui, como isso é importante. Isso acontece justamente cerca de 3 anos e meio, 4 anos depois que Cristo ressuscita, esta cena aqui acontece. Mais ou menos, volta do ano 34, 35 por ali, né? Há muita divergência em relação a essas datas, não vamos nos apegar à data. Mas aqui, o importante aqui é que no momento em que Estevão estava sendo apedrejado, o Senhor revela a ele dá a ele uma visão. E ele vê o Filho do Homem. Por que que Estevão, que não foi um apóstolo de Cristo, nem sei se Estevão, que provavelmente não, era um dos 70 discípulos. Estevão é um daqueles que se convertem depois, provavelmente após o Pentecoste, durante ou após o Pentecoste. Um homem cheio de temor, cheio do Espírito. E esse homem, antes de morrer apedrejado, ele olha para o céu e vê o Filho do Homem à direita de Deus. Ele não vê, ele não diz o Filho Divino. Ele não diz o Filho Deus. Ele não diz o Deus Filho. Ele está dizendo, quem está no céu é o homem Jesus. É o homem. Não é o divino e nem é o Deus. É o homem. Ele não usa expressões muito claras. Filho do homem. Isso é tão importante você entender isso, que falando sobre o próprio Cristo, fala sobre ele, das 82 vezes que a Bíblia usa o termo Filho do Homem, 98% é o próprio Cristo quem fala. Eu sou o Filho do Homem. Preste atenção, o homem, toda a revelação de Deus recai, a maior revelação de Deus recai sobre o Filho do Homem. De novo, a destra de Deus. Você sabe quantos versos tem falando que Jesus está à direita de Deus, à direita de Deus, à destra de Deus, à destra de Deus? Esse é um termo muito, muito forte para mostrar que ele recebe uma honra
que ele é exaltado, que ele depende, ele é o braço direito de Deus. Ele não é igual a Deus, ele não é um Deus igual a Deus, ele está à direita. À direita, na cultura hebraica, em todas as forças militares do mundo, significa que ele foi exaltado por aquele que está ao centro, a uma posição para ser alguém que o represente, alguém de sua confiança, alguém subordinado, alguém muito importante. Depois dele é o seu braço direito. Já ouviram falar o termo? Ele é meu braço direito, ou seja, a pessoa mais importante da minha empresa é essa pessoa, né? É o que está sendo dito aqui. E por que que Estevão está dizendo que ele está em pé? No ano 34, e quando os textos, os evangelhos começam a ser escritos, por volta do ano 52, 53, por ali, 54, 55, os evangelhos começam a ser escritos mais de 20 anos depois. Por isso que Paulo, quando escreve no ano 50 e pouco, 60 e pouco, ele vai dizer: Cristo está sentado à direita de Deus. O verso que a gente leu anterior fala que está sentado. O próprio Cristo, vocês verão ele sentado à direita. Mas aqui, Estevão é uma revelação preciosíssima. Ele diz que no ano 34, Cristo ainda estava em pé. Significa dizer que ele ainda estava cumprindo aquela profecia de Daniel, capítulo 9. E eu vou determinar sobre o meu povo uma semana de 7 dias, 7 anos. No meio da semana, eu vou fazer uma última aliança, dar uma última oportunidade de misericórdia ao meu povo. 7 dias, uma semana, que equivale a 7 anos. No meio da semana, vai ser cessado o sacrifício, o Messias morrerá. E haverá mais 3 anos e meio. 3 anos e meio vai dar exatamente nessa data aqui. Ele ainda estava em pé. Eram os últimos momentos que ele estava em pé, como sumo sacerdote, intercedendo diante de Deus, cumprindo aquela profecia. Mas depois daqui, a Bíblia não diz em que momento ele senta, se é no dia seguinte, se é um mês depois, mas ele vai se sentar. Ou seja, no momento em que ele se senta, o Pai definitivamente diz assim: agora sim, você está não só na figura de sacerdote, mas na figura de rei, né? Temos aqui Efésios 1:20 que diz, que manifestou em Cristo, o Pai manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. De novo aqui o texto é claro, Cristo não se colocou, Eva, Cristo não se colocou à direita de Deus, ele foi posto. Alguém o pôs ali. A maioria dos teólogos diz assim: Cristo se auto-ressuscitou com poder porque ele era Deus. Mentira. Nós apresentamos aqui no penúltimo estudo 21 textos mostrando que Deus ressuscitou Jesus. Da mesma forma, vamos mostrar vários textos que Cristo ele não se exalta sozinho, como se ele fosse um Deus igual ao Pai. Não. Tudo ele recebe daquele que é o supremo, que é o máximo. Que ninguém está no nível de glória e de majestade que ele está. Então é ele quem põe Cristo naquela posição. E ele põe quem naquela posição? Filho do homem, o Cristo. O termo aqui ele fala o Cristo. Quem é o Cristo? Um ser humano ungido. O Cristo, o Messias, era um ser humano que ia nascer da descendência de Davi e queria ser ungido. Então o termo aqui não cabe a alguém que seja divino ou seja um Deus. Cristo é um ser humano prometido da descendência de Davi ou da descendência de Abraão, como diz capítulo 2 de Hebreus, verso 16. Agora vamos aqui para estudar aqui o Filho exaltado. Quem é que é o Filho exaltado? É o homem que é exaltado ou é o Deus que é exaltado? Vamos perguntar aqui a Bíblia, mais um texto. Que seria, pois, Jesus dizendo para os seus discípulos: se vocês vissem subir o Filho do Homem para o lugar aonde ele primeiro estava. Lógico que aonde Cristo primeiro estava, ele não está dizendo aqui, olha, o que seria de vocês se vocês vissem subir o Filho do Homem aonde o Filho do Homem estava. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que ele
O Filho do Homem, antes de vir à terra como Filho do Homem, ele estava nesse lugar. Ele já havia frequentado esse lugar, já havia estado nesse lugar, já havia morado neste lugar. Não é? Ele está dizendo claramente que, até uma confirmação clara de que o Filho já existia antes de ser homem, mas existia numa outra natureza. Então, o Filho divino estava nos céus. Ele está dizendo aqui, o que será de vocês quando vocês virem o Filho fazer o quê? Subir. Subir. Esse termo aqui, subir, está intrinsecamente ligado ao termo exaltar. Subir, elevar. Então, Cristo, ele é elevado, inclusive o Pai faz questão de fazer isso, porque o Filho, quando ele ressuscitou, diante de Maria Madalena, o texto não diz, Maria Madalena, não me toque, que eu não subi para o Pai ainda. E aí o texto não diz, Maria Madalena viu ele subir, se ocultar nas nuvens. O texto não diz isso. Jesus provavelmente desapareceu? Sim, provavelmente. Desapareceu das suas vistas, como ele desapareceu das vistas dos discípulos lá na casa. Mas aqui não, no capítulo 1 de Atos e no capítulo 16 de Marcos, capítulo 1 de Atos é fantástico, porque ele vê Jesus sendo tomado do chão, sendo elevado, subindo, até desaparecer nas nuvens, e eles ficaram de boca aberta. Todos ficaram pasmados, paralisados, sem força, sem reação. Até que dois anjos chegam do lado e falam, ei, que vocês estão assim paralisados? Esse Jesus que vocês viram ele subir, vai vir da mesma forma. Né? Vai vir da mesma forma. Ele não vai vir como um Deus, não. Como um ser humano, da mesma forma. Na mesma natureza. Do mesmo jeito. Olha que coisa maravilhosa. Então, o subir aqui tem um contexto muito claro. Deus faz isso diante dos discípulos para mostrar que ele está elevando. Está exaltando. Até nisso, a tipologia aponta essas atitudes de Deus. E aqui em Filipenses 2, 7 a 10, ele diz assim, ó, fazendo-se semelhante aos homens, nós já lemos esse verso algumas vezes, mas eu quero só essa última parte, né? Jesus veio, se esvaziou da sua natureza divina, assumiu plenamente a natureza humana, né? E o texto fala, e quando ele se achou na forma ou na natureza humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, ou na condição de rei, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Então veja que o texto está dizendo aqui o momento, o porquê Cristo foi o quê? Exaltado. Quem é que foi exaltado aos céus? Um ser divino ou um Deus? Nenhum dos dois. O que está sendo exaltado aqui, olha, ó, semelhante aos homens, na natureza ou forma de homem, Deus exaltou quem? O homem. Para que o nome de quem? Jesus. O nome dado ao ser humano, Jesus. Então, em nenhuma parte do texto, desse texto que é claríssimo, que mostra, desde o momento em que ele, como ser divino, se esvazia, vem, se torna ser humano, e é exaltado como ser humano. Em nenhum momento, Paulo vai dizer, e antes dele ser exaltado como Jesus, ser humano, ele foi preenchido de volta com a natureza divina que ele tinha. Não. Ele está sendo exaltado aqui como Jesus, o homem. O texto ele é absoluto. Você pode continuar lendo o versículo 11, 12, 13, até acabar o livro de Filipenses todo. Você não vai encontrar Paulo em momento algum complementando. E Paulo está sendo muito didático. Ele está usando aqui a cronologia correta, mostrando o esvaziamento de natureza, o assumir a nova natureza, a exaltação, mas ele não cita isso em momento algum. É o ser humano que é exaltado. Lucas 22, verso 69, diz assim, ó, mas desde agora, Cristo diz aí para os seus discípulos, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Essa versão aqui eu trouxe outras versões, claro, né? Porque Cristo está dizendo aqui para os seus discípulos, né? Lucas escreve que desde aquele momento, que momento? Cristo falou assim, a partir de agora
eu não estarei mais com você aqui na terra, né? Eu vou ser, né? Vou ser levado para o Pai e vou me sentar à sua direita. Ele não está dizendo, vou me sentar agora, neste momento. Não é isso que ele está dizendo. Né? Até porque ele passa alguns dias com os discípulos aqui na terra ainda, depois que é ressuscitado. Ele fala, a direita, aqui fala do poder de Deus, quando a tradução correta seria a direita do Todo-Poderoso, do Deus que tem todo o poder. O próximo capítulo é o Filho que retornará. Nós vimos aqui o Filho que ressuscitou. Quem foi ressuscitou? Homem. O Filho que foi elevado aos céus foi o homem. O Filho que foi exaltado por Deus à condição de rei, homem. E agora o Filho que vai retornar do céu. Não, porque esse tempo todinho lá, ele já deve ter se transformado de novo em Deus ou em um ser divino. Então ele deve voltar como um Deus. Será que é isso mesmo? Vamos perguntar à Bíblia se quem vai voltar é um Deus ou quem é que vai voltar. Mateus 24:30, o próprio Cristo diz no sermão profético mais poderoso que ele já pregou, ele diz assim, ó, então aparecerá no céu o sinal de quem? Se ele dissesse filho de Deus, também não estava errado, porque o texto bíblico é claro, e ele será chamado filho de Deus, não tem problema nenhum. Agora, ele deixa bem claro, e vocês verão no céu, o sinal no céu de um ser humano, de um homem, do filho do homem, do ser humano, está voltando no céu. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão quem? Ele deixa bem claro de novo, mostrando para aqueles que têm a mente dura e cauterizada, que ele deixa bem claro, Cristo não é de repetir, mas ele fala duas vezes para dizer, olha, quem voltará nas nuvens do céu é um homem, não é um Deus, é alguém que tem natureza humana. E vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. E ele vai explicar várias vezes o que é esse poder e essa grande glória. É a glória do Pai. É o poder do Pai resplandecendo sobre ele. O Pai dando a ele toda a glória, revelando este Filho para a terra, para todos que o aceitaram e para todos que o rejeitaram. O texto diz ainda, em Mateus, aqui fala de forma muito mais clara, né? Mateus 26:64, ele diz, ó, disse-lhe Jesus, tu disseste, falando aqui para quem? Para o sumo sacerdote, o maior líder da igreja dos judeus. Tu disseste, digo-vos, porém, que você vai ver, que vereis em breve, o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Quem vai vir sobre as nuvens dos céus é o Filho do Homem. Pergunta simples. Porque em nenhum dos evangelhos, em nenhuma das cartas, das epístolas escritas pelos apóstolos, ou pelos auxiliares dos apóstolos, em lugar nenhum, está mostrando que quem vem, quem retorna a este planeta, é alguém que tem uma natureza diferente da natureza de Jesus, o Filho do Homem. Uma natureza diferente do homem. Por que ninguém fala sobre isso? Sempre é só o Filho do Homem. O próprio Cristo repete isso muitas vezes, não é uma vez só. Ele vai dizer aqui em Marcos 14:62 o seguinte, ó, e Jesus disse, eu sou. Ele disse lá, rogo-te, disse o sumo sacerdote, que tu me digas se tu é realmente o Filho de Deus. Eu sou. Noutra escritura, noutra evangelho, tanto para o sumo sacerdote, quanto para Pilatos, ele vai dizer, tu dizes. Quando ele diz assim, tu dizes, ele está dizendo, é isso que você está dizendo. O que você está dizendo está certo. É exatamente isso que você disse. O tu dizes quer dizer isso, viu, Eva? Quer dizer isso. Tu dizes, ele está dizendo, é isso que você disse. É exatamente isso. Tu és o Filho de Deus, ele falou assim, eu sou. E você vai ver o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo com as nuvens dos céus. Ou nas nuvens dos céus, que é a mesma coisa. Sempre é quem que vem na nuvem dos céus? O Filho do Homem. Não é outro texto. Aqui em Lucas 21:27 ele vai dizer de novo. Então verão vir, retornando, o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória.
sempre uma referência, ele deixa bem claro que é sempre na nuvem com poder e grande glória lá. Quem está lá nas nuvens é o Filho do homem. Não é um Deus, não é um ser divino. É o Filho do homem. O Filho no céu. Agora vamos para o céu, né? Quem está lá no céu? Fazendo a mediação por nós, uma mediação espiritual, dia e noite, continuamente, por mim e por você, por aqueles que viveram no século passado, por aqueles que viveram no milênio passado, por aqueles que viveram, lá nos dias de Cristo ou antes mesmo. Como é? Esse mediador que está lá é um ser humano ou um ser divino? Vamos perguntar aqui a Paulo. Paulo vai dizer o seguinte, ó, em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Você pode me perguntar assim, você pode afirmar assim, Fábio Amaro, só bastaria esse verso, ele é suficiente. Porque esse verso se harmoniza com toda a estrutura, com todo o arcabouço teológico que nós encontramos, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Somente um irmão poderia resgatar o outro irmão da sua escravidão, do seu estado de servidão. Esse texto, ele é mais do que suficiente. Quando você estiver lendo Romanos capítulo 8, falando da intercessão espiritual de Cristo, que Cristo intercede com seu Espírito diante do Pai, como se estivesse gemendo inexprimivelmente, ele é o intercessor que intercede por nós diante do Pai. E ele intercede como ser humano, como homem. O texto ainda, ele vai dizer aqui que está lá no céu e vai julgar lá no final, julgando hoje e vai julgar depois também. O texto do versículo 22 e 27 diz assim, o verso 22 diz assim, ó, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. O Pai, por uma questão de justiça, que Deus é tão transparente, Deus é tão justo, que ele vai confiar agora o Filho, a condição de que o Filho julgue os seres humanos. Por que é que Deus permite que Jesus julgue os seres humanos? Ele explica aqui no versículo 27. E ele vai explicar, ó, sabe por que Deus vai permitir que o Filho, eu julgue? E deu-lhe o poder de também exercer o juízo. Ele explica aqui por quê. Ó. Por quê? Por quê? Está aqui o porquê. Ele confia ao Filho todo o juízo. Porque ele é o quê? Filho do homem. É alguém que vai julgar a gente com toda a lisura, com toda a justiça, com todos os parâmetros que um juiz pode ter do conhecimento de causa. Um juiz que julga uma pobre viúva que está passando fome, e um dia ele já passou fome e viveu na miséria, esse homem é o mais qualificado para julgar aquela pobre coitada que está passando fome. Agora, alguém que nunca sentiu o que o outro sente, jamais pode julgar o outro, mas Cristo vai julgar porque ele, olha, viu, Eva? O texto não diz aqui, ó, presta atenção do que o texto não diz. Ó. Vou ler aqui o que o texto não diz. Só estou ensinando a vocês, para vocês não irem além do que está escrito, nem mudarem o texto. Porque quando a gente é fiel ao texto, fica tranquilo de entender. Diz assim, ó, e deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque ele foi o Filho do homem. Está dizendo assim o texto? Está dizendo assim o texto? Se o texto dissesse, porque ele foi, alguém pode dizer, ei, está dizendo que ele foi, hoje ele é divino, ele é Deus hoje. O texto está dizendo que ele é. Quando ele julgar o mundo daqui a 1000 anos, ele é Filho do homem. A condição até a sentença final, ele é homem, Filho do homem. E depois também, claro, mas esse texto aqui está mostrando isso. Atos 17, 31, vai apontar lá para frente agora, lá para frente, ó. Aquela sentença final lá, depois do milênio, após o milênio, imediatamente após o milênio, olha, porquanto Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio de quem? Deus vai ajudar por meio de quem? Deus, o juiz dos juízes. A quem ele deu o juízo, Eva? Ao Filho do homem.
por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos os apóstolos, ressuscitando quem? Jesus dentre os mortos. Ora, se Deus ressuscitou Jesus, e ao ressuscitar ele já está dando uma certeza. Esse homem que eu estou ressuscitando, ressuscitou quem lá? Quem foi que ele ressuscitou? Um Deus ou um homem? O texto está dizendo aqui, ó, ressuscitou um homem. E esse homem que ele ressuscitou, ele já deu a certeza que esse homem é quem vai julgar o mundo. Falando do futuro, julgamento final. Jesus se tornou divino ou se tornou a habitação do divino, da divindade. E aqui é o único texto que as pessoas usam e nem entendem o que estão lendo para dizer que Jesus se tornou um ser divino. Esse é o único, presta atenção no que eu vou dizer agora. Esse é o único texto, teologicamente falando, que você vai ligar o Jesus ressuscitado ao termo divino. Só tem esse texto. E esse texto vai dizer se Jesus é divino ou não. Se após a sua ressurreição, ao subir para o céu, ele se torna um ser divino ou não. Vamos ler o texto. Porque o problema está na leitura do texto. 1500 anos a igreja medieval lendo uma coisa e dizendo outra. Isso entrou na cuca até dos doutores em teologia que não conseguem perceber o texto. Vamos lá. Colossenses 2, verso 8 e 9 diz assim, ó. Eu trouxe aqui, é o verso 9, mas eu trouxe o verso 8, que é para dar a contextualização. O verso 8 diz assim, ó, tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, para ninguém prenda você, com filosofias, ó. Não é por meio de filosofias e vãs sutilezas. Tem muitas sutilezas aí por aí. Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo o ungido, e não segundo Cristo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Como é que as pessoas entendem? Porque Cristo tem um corpo plenamente divino. O texto está dizendo isso. As pessoas entendem assim. O texto está dizendo aqui, ó, que nele quem em Cristo habita. Cristo passou a ser a habitação, a casa do divino. O divino é a pessoa, o Deus, o Pai, a natureza. E Jesus é o quê? A casa. O divino vem e entra para habitar dentro de Cristo. O texto não está dizendo que a casa, feita de tijolo, tornou-se divina. Não. Habitar é muito claro. A Bíblia diz que nós somos a habitação do Santo Espírito de Deus. O Espírito de Deus vem, entra em nós para habitar. E quando o Espírito de Deus entra em nós para habitar, nós deixamos de ser seres humanos e passamos a ser Espírito Santo? Não. Então Cristo passa a ser a habitação do divino. O texto não está dizendo, esse texto não está dizendo que Jesus se torna divino. Ele se torna a habitação do divino. O apóstolo Pedro vai dizer em 2 Pedro 1, verso 4, nem sei se eu trouxe, mas devo ter trazido o texto aqui. O apóstolo Pedro deixa bem claro que quando o Espírito de Deus entra em nós e faz acreditarmos nas promessas de Deus, nós também nos tornamos participantes da divindade. Isso quer dizer que o Espírito de Deus passa a habitar em nós e nós passamos a ser participante do divino. Foi o que aconteceu com Cristo. Só que Cristo, depois de exaltado por Deus, ele passa a ser a habitação de uma forma plena. Plena, absoluta, completa, inteira. Agora, por que é que Jesus tornou-se a habitação da divindade? Preste atenção que isso é importante. Ó. Alguns dizem assim, não, porque ele já era Deus. Ele não precisa receber a divindade de Deus. Ele mesmo já pega. Como ele mesmo saiu do túmulo sozinho. Não é assim que eles ensinam? O texto está dizendo isso. Vamos perguntar o texto. Se Cristo tomou essa divindade sozinho, porque ele já tinha, era inerentemente dele. O texto fala aqui em Colossenses 1, 18 e 19. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo, da igreja.
Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência ou a primazia, seja o primeiro em tudo. Primeiro, isso quer dizer, Eva, que se ele é o primeiro, tem o quê? O segundo, o terceiro, o quarto, né? Na mesma natureza ali, ó. Primogênito dentro dos mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. Porque foi do agrado de quem? Do Pai, que toda a plenitude da divindade nele habitasse. Veja o que Paulo está dizendo aqui, olha. Jesus não se tornou a habitação da divindade porque ele chegou lá e exigiu, eu sou Deus, divindade, me devolva. Não, foi o Pai quem decidiu isso. Foi do agrado de Deus, foi da decisão de Deus, porque o divino Deus é quem decide tudo. Foi do agrado de Deus, foi da vontade de Deus em habitar corporalmente em Cristo de forma plena. É o que está escrito aqui. 2 Pedro 1,4 trouxe o texto, mas tinha esquecido aqui, mas trouxe o texto. O texto fala assim, ó, por intermédio destas o quê? Destas preciosíssimas, né, promessas que está sendo feita aqui, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por meio destas promessas, vocês se tornassem participantes da natureza divina. Se eu disser que Jesus se tornou divino, porque o divino passou a habitar nele, todos nós, seres humanos, tornamos participantes da natureza divina. A palavra participar tem uma ligação muito mais profunda do que a palavra habitar. E agora eu vou deduzir da minha cabeça que eu vou ser divino? Que eu vou ser Deus? Não. Da mesma forma, participar quer dizer tomar conhecimento da natureza divina. Estar em plena comunhão, conhecendo os planos de Deus, a vontade de Deus, participando de todas as decisões que Deus vai tomar. Deus nos comunica pela sua bondade, pela sua misericórdia. É isso que é participar da natureza. Para que a gente se torna participante? Ele diz o objetivo, até porque, ó, para que nós fugíssemos da corrupção que há no mundo, nós precisamos participar da natureza divina, para que a gente fuja do pecado, da corrupção que há no mundo, causado pelo que há no mundo? Cobiça. Todo pecado vem da cobiça. Alguém está cobiçando o dinheiro do outro, alguém está cobiçando a mulher do outro, alguém está cobiçando a fama do outro, a posição do outro, é sempre assim, tudo vem pela cobiça. O Filho na eternidade, humano para sempre. Será que Jesus será humano para sempre? Porque nós vimos que no céu ele vai voltar, ele vai julgar depois de um milênio, e na eternidade, depois de um milênio, a eternidade para sempre, quando tudo vai ser destruído, todo o mal vai ser destruído, Satanás, seus anjos, a morte, tudo vai ser, o sofrimento, a dor, tudo. Quando começar a eternidade, sem nem de longe a gente vê o mal. Tudo foi destruído. Neste momento, ele vai se transformar num Deus ou vai se transformar num divino? Vamos perguntar à Bíblia. Na eternidade sem fim. Apocalipse 1,13 diz assim, ó, e no meio dos 7 candeeiros, João viu um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, né? Um cinto de ouro. Aqui está falando da eternidade? Ainda não, mas eu preciso contextualizar o que vem pela frente. Apocalipse está citando aqui o Filho do Homem no céu e João vendo ele em símbolos. Quem está lá no céu é o Filho do Homem, numa visão gloriosa. Tem os olhos de fogo, os pés de latão reluzente, uma espada sai da boca dele, uma espada de 2 gumes, né? A sua voz não é uma voz, né? É uma voz de trovão, uma voz, né? espiritual, né? Etc. Então veja que João tem essa visão já no ano 100, por volta do ano 100, né? Do primeiro para o segundo século, quando é escrito o Apocalipse, ele tem essa visão. E ele vê no céu já o Filho do Homem glorificado. Então esse Filho do Homem, a partir daí vai ser o quê? O verso 14, do capítulo 14, ele diz assim, ó, e olhei, João em visão, e olhei uma nuvem branca, e sobre a nuvem branca um assentado, semelhante a quem? Filho do Homem,
que tinha na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Aqui é uma visão do retorno de Cristo. Logo após as 3 mensagens angélicas, logo após a besta matar alguns santos, o texto diz aqui, Cristo volta. Aqui, essa é a visão. Então veja que o Apocalipse não tem nenhum texto mostrando Jesus como sendo um ser divino ou como um Deus. No Apocalipse nós encontramos Jesus também apresentado como filho do homem, tanto lá no ano 100, estando nos céus intercedendo, como aqui no seu retorno, filho do homem. Aqui agora no capítulo 7 nós vamos entrar ainda numa transição muito importante. E o capítulo 7 diz assim, uma grande multidão que ninguém podia contar. Esse é o momento de Cristo encontrar com a sua igreja, com a grande multidão, né? O momento ali do retorno de Cristo ali. Podia contar de todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé, diante do trono e diante do Cordeiro. O trono aqui, quando ele fala, é Deus, tá? Diante do trono, porque no trono Deus está lá, o Pai. Diante do trono e diante do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono. E ao quem mais? E ao Cordeiro. Veja bem que este texto aqui está mostrando claramente que quem vai estar lá no céu, ao lado de Deus, é um Cordeiro. Cordeiro. Vou fazer aqui uma pergunta bem simples aqui, vou dar 3 alternativas para vocês. O Cordeiro, ele é bovino, é suíno ou é ovino? É o que, Eva? Ovino. Ovino é que põe ovo? É das ovelhas, né, Eva? Ovino vem das ovelhas. Então, o cordeiro aqui é da espécie ovino. Quando eu falo a palavra cordeiro, a sua mente tem que associar imediatamente a ovelhas. O cordeiro é de uma natureza e de uma espécie diferente das ovelhas? É da mesma espécie. Porque é que esse título dado a Cristo pela eternidade sem fim mostra que ele é da mesma natureza das ovelhas. Que mensagem o Apocalipse está transmitindo a você? Mais um verso. O texto diz, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Quem? A grande multidão, capítulo 7 ainda, que Jesus salvou ali, né? O Pai salvou através de Jesus. Nunca mais terão sede, nunca mais elas cairá sobre o sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono de Deus será quem? O pastor das ovelhas. E os guiará às fontes de água viva. E Deus é quem vai fazer o quê? O pastor faz o quê? Guia até a fonte de água viva. Quem é a fonte da água viva? Quem é a fonte? É a fonte. Quem é a fonte de todas as coisas? Deus. Jesus leva até a fonte. Quando chega na fonte, o que é que Deus faz? Enxuga. Como é que eu enxugo as lágrimas de alguém numa fonte de água? Que coisa linda, não é? Ele vai lavar. Vocês já viram uma pessoa chorando? Já viram um menino chorando, um menino chorando? O que acontece quando a criança chora? Mas chora de lágrimas, né? Aquele menino, o que acontece? Fica como, Eva? Aonde o pingo da lágrima desce, fica marca. Não fica marca? Não fica marca? Tem que ser lavado. Jesus é aquele, o pastor, na forma de cordeiro, que leva até a fonte, até Deus, mas Deus é quem enxuga dos olhos toda lágrima. Olha que beleza. Olha que cena. Sabe qual é o precioso daqui? É que Jesus, quem é o pastor, Eva, não é alguém na figura humana, não é alguém na figura de anjo, é alguém na figura de um cordeiro, de um animal terreno, de um animal da mesma espécie das ovelhas.
Isso aqui é maravilhoso. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservarão castos. E estes, os que foram selados e salvos, seguem quem? O Cordeiro, por onde quer que ele vá. Ou seja, a expressão aqui é pela eternidade sem fim. Seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Eles não estão seguindo uma outra figura. Os anjos celestiais, que é de uma natureza superior, como é que eles são representados no Apocalipse? Não é, Clóvis? Representado por um touro. Quem tem mais força, um touro ou um cordeiro? O animal mais forte que eles conheciam. Por um leão, por uma águia e por um homem. Mas ninguém é representado por um frágil cordeiro. Só Jesus. O menor e mais frágil de todos os animais. Mostrando a humildade e a sua inferioridade de natureza. Não inferioridade de espiritualidade e de glória que Deus lhe deu. Deixa bem claro isso. Seguem o Cordeiro, né? Porque eles foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Olha o que diz o capítulo 19, verso 7. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento de quem? Casamento de quem? Do Cordeiro. E a sua noiva já se aprontou. Janaína, por que o Cordeiro se casa? Se casa com quem, Janaína, o Cordeiro? Hã? O Cordeiro se casa com quem, Eva? Com a ovelha, Eva, muito bem. Você já viu um cordeiro casar com a vaca? Você já viu um cordeiro casar com um leão? Com a leoa? Quando ele está falando de casamento aqui, ele está botando o cordeiro. E cordeiro se casa com a fêmea da sua própria espécie. Ele não fala casamento do Filho de Deus, fala casamento do cordeiro. Olha a figura de linguagem que ele está usando. Jesus, nenhum homem na terra, quando a Bíblia diz que o homem se casa com a mulher, eles serão uma só carne. Não se tem casamento entre uma mulher e um anjo. O próprio Cristo falou, os anjos não se dão em casamento. Se casa gentes da mesma espécie, raça humana. Jesus, jamais sendo divino, poderia se casar com nós humanos, para ser uma só carne conosco. Jamais. Está falando de casamento do Cordeiro. A figura Cordeiro está ligando intrinsecamente a natureza deste Cordeiro com as ovelhas, a natureza do Filho do Homem com os homens da terra. Mesma natureza. Para concluirmos, diz aqui, já não haverá maldição nenhuma lá na eternidade. Na eternidade. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Quem vai estar na eternidade não é um Deus, não é um ser divino, mas um Cordeiro com as suas ovelhas. Eu trouxe uma imagem aqui bem interessante. Olhe para essa imagem aqui, Aqui está uma cena muito clara. Não tá, se eu perguntar para vocês aqui, quais são os animais fêmeas aí, vocês diriam que ela está de que lado aí? Do lado de vocês. Qual é o lado de vocês aí? De que lado? O lado direito de vocês, não é? Não está o lado direito? O meu também está do lado direito aqui. Se eu disser a vocês, tem algum animal macho aí nessa cena aí? Tem algum animal macho? Está à esquerda. Quem é que está à esquerda aqui, Abraão? Perguntar a Abraão. Quem está à esquerda? Abraão está vendo um cordeiro à direita. Você está vendo um cordeiro à direita? Clóvis, à esquerda. Hein, Clóvis? Você está vendo um cordeiro aí à esquerda? Hein, Clóvis? Hein? Você está vendo o que, Clóvis, à sua esquerda? Está vendo o que, Clóvis, à esquerda? Um animal? Você está vendo o que, Bia? Um cordeiro?
Ninguém está vendo aí um carneiro, não? Um carneiro? Vocês não perceberam isso? Eu coloquei de propósito. Eu perguntei a você, porque você foi a única pessoa que foi oferecer o filho e Deus não deu um cordeiro, deu um carneiro. Você sabe o que significa carneiro? Nesse contexto? Porque Deus disse a Abraão, eu pedi o teu filho. O menino falou, papai, cadê o cordeiro? E Deus não deu o cordeiro. Deus deu o quê? Um carneiro. Carneiro é o animal já adulto. Deus deu o seu filho unigênito, o divino, o adulto. Para que o cordeiro, o pequeno, vivesse pela eternidade sem fim. O carneiro foi morto, mas o cordeiro viveu. Sabe por quê? Porque esta é a figura que vocês não perceberam. O texto está dizendo, a Bíblia está me dizendo, que aquele que permanecerá comigo pela eternidade, ele é tão humilde, que ele se torna menor, até do que isso aqui, ó. Essa aqui é a figura. De um ano sem defeito, menor do que a própria ovelha. Foi o ponto que Cristo desceu. Nós temos no céu um cordeiro, que na sua estatura, se tornou naturalmente menor do que os homens, porque veio como servo. E é este cordeiro que permanecerá pela eternidade sem fim. E se você está ensinando que tem um Deus no céu, revise suas crenças. Se você está dizendo que tem um Deus, um ser divino no céu, revise as suas crenças. Porque você está contra os símbolos mais belos que a Bíblia ensina no livro do Apocalipse. É um animal simples, menor, que vai guiar suas ovelhas. Ele será simples no tamanho, será simples até na sua aparência, mas na sua glória interior será o maior de todos, porque Deus colocou dentro dele a sua glória e habita dentro dele a divindade de forma plena. E essa é a diferença. E essa é a beleza do Evangelho. E esta é a revelação que Deus faz através dos seus símbolos, da sua mensagem poderosa e maravilhosa. Temos um cordeiro no céu. Na eternidade, Jesus é o Filho do Homem exaltado, também apresentado como o cordeiro, uma figura que representa a humanidade do homem exaltado. Ele não só reina à direita de Deus, nessa imagem de cordeiro, é eternizado o sacrifício de Jesus Cristo, o cordeiro que foi morto, mas vive para sempre. Essa figura mostra que o poder de Cristo não vem dele mesmo, mas de Deus. Como cordeiro, ele se identifica com o rebanho. A grande multidão, o grande rebanho, né? A grande multidão, conduzindo-os, protegendo-os. Jesus é ao mesmo tempo Senhor e Rei, Senhor e Pastor, exaltado por Deus, e o grande pastor humilde. Aqui até tem um paradoxo, grande e humilde, mas porque ele é grande em humildade, e a glória que ele tem é que recebe do Pai. Meus amados, que esta mensagem aqui lhe ensine uma mensagem espiritual dentro do seu coração. Assim como o cordeiro, seja humilde de espírito, porque Deus exalta os que são humildes de espírito. Deus coloca a sua glória em corações humildes de espírito. Mas nunca se esqueça que é na humildade do cordeiro que Deus o torna grande e exaltado. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor ilumine a sua mente, para que essa verdade só cresça e lhe faça semelhante a Cristo, o Cordeiro de Deus.